Renovação astronômica poderia ter acontecido no Flamengo se caso de fato realmente o Flamengo tivesse fechado o acordo com Gabriel Barbosa quando foi acordado lá em 2023. Eu vou falar sobre isso, situação de Gabigol daqui para frente. O técnico Tite já preparou o time. Vou trazer aqui o provável time que o Tite já separou nesse último treino. Já concluiu a preparação para o jogo contra o Cruzeiro neste próximo domingo. E vamos falar também sobre Eric Pulgar, que pode voltar mais cedo aí para o nosso Mengão queridão, que está aí disputando a Copa América. Eu vou explicar para vocês por quê. Mas antes, deixa eu convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal. Dá essa moral pra gente, convido você a se inscrever, ativar o sino, deixa teu like e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa, beleza? Bom, deixa eu começar falando sobre essa preparação do Flamengo. O Flamengo que concluiu, né, a preparação para o jogo contra o Cruzeiro neste próximo domingo. O Mengão queridão treinou neste sábado, lembrando que Davi Luiz e Bruno Henrique voltarão a ser titulares novamente. Davi Luiz, que sentiu uma dor no joelho, ficou desfalcando o Flamengo contra o Juventude. E Bruno Henrique, que estava com trauma no pé esquerdo, também desfalcou o Flamengo. Agora, ambos estão de volta e tem tudo para ser titular. Inclusive, o técnico Tite já esboçou o time, eu posso falar assim, o time titular para o jogo contra o Cruzeiro. É jogo importante, gente. Olha só, hoje o Botafogo entra em campo diante do Vasco. Se o Botafogo vencer hoje, o Botafogo assume a liderança do Campeonato Brasileiro. Nesse exato momento é o terceiro colocado, com 23 pontos. O Flamengo é o líder, com 24 pontos. O Bahia, vice-líder, com também 24 pontos. Só que o Botafogo vencendo hoje vai a 27 pontos. Vamos lá. O Vasco precisa vencer hoje, né? O Vasco precisa aí sair dessa zona da degola aí, hein? O que é que vocês acham? Bom, mas enfim, mesmo o Botafogo assumindo a liderança hoje, amanhã o Flamengo vencendo o Cruzeiro, o Flamengo reassume a liderança do Campeonato Brasileiro. Então o Flamengo precisa ir focado nessa partida. O Flamengo precisa, com muita humildade, com os pés no chão, sim, com certeza. O que vocês acham? Né? O Flamengo tem que se manter líder do Brasileirão, sim, mesmo sabemos das dificuldades que o Flamengo tem enfrentando durante esse período de Copa América, mas estou confiante na vitória do nosso Mengão queridão. O técnico Tite preparou o time e esboçou o time da seguinte forma. Olha só, o goleiro Agostinho Rossi, o lateral direito Wesley, dupla de zaga Fabrício Bruno e Davi Luiz. Davi Luiz volta a ser titular, foi preparado dessa forma. Ayrton Lucas, lateral esquerdo. Alan volta a ser titular também para o jogo, hein? Outra mudança importante, né? Porque o Léo Ortiz vinha sendo improvisado no meio de campo junto com o Gerson. Agora Alan de volta ao time no meio de campo junto com o Gerson. Lohan mais à frente. Bruno Henrique, recuperado de trauma no pé também, vai ser titular para essa partida. Luiz Araújo pela direita e Pedro centralizado. Tá aí, provável time do Flamengo para esse jogo contra o Cruzeiro amanhã às 18h30, horário de Brasília. Flamengo não tem jogadores como Everton Cebolinha e Igor Jesus, que estão entregues ao departamento médico, sem contar com Arrascaeta, De La Cruz, Vinha e Varela, a serviço da seleção uruguaia, e Eric Pulgar, a serviço da seleção chilena. Eric Pulgar, ele pode voltar mais cedo para o Flamengo, dependendo do jogo de hoje. Hoje a seleção chilena enfrenta o Canadá pela última rodada da classificação para a próxima fase da Copa América. A seleção chilena, que vem de uma derrota e um empate, está aí na terceira colocação com 1 ponto. A Argentina é o primeiro colocado do grupo com 6 pontos. Canadá é o segundo colocado com 3 pontos e é o adversário do Chile hoje. A situação da seleção chilena é complicada porque, mesmo se empatar, já está eliminada. Precisa vencer e torcer para o Peru não vencer a Argentina, que é difícil disso acontecer, mas basicamente, né, o Chile precisa vencer e torcer aí por um empate, uma derrota do Peru para ficar tranquilo e se classificar. Caso perca o jogo para o Canadá, está eliminada, ou até mesmo empatar, já está eliminada. E Eric Pulgar
pode voltar mais cedo para o Flamengo, se apresentando já na próxima semana. Vamos acompanhar esse jogo, acontece hoje às 9 horas da noite, Chile e Canadá. Eric Pugai, seleção de Eric Pugai está um pouco delicada na Copa América. Ontem, falando em Copa América, o Brasil goleou, né, o Paraguai por 4-1, com 2 gols de Vinícius Júnior, sem contar com a excelente partida que o cria do nosso Megão queridão, Vinícius Júnior, hoje no Real Madrid e na seleção brasileira, arrebentou ontem, fez uma bela partida. Neymar, né, eu acho que o Neymar tá pedindo para vir para o Flamengo, cavando aquela vaguinha, mas não tá sabendo pedir. Neymar e Zico, ídolo do nosso Megão queridão, ídolo máximo do Flamengo, na verdade, o Zico estava lá também, foi no vestiário da seleção brasileira, abraçou Vinícius Júnior e parabenizou pela excelente e bela partida do garoto do Ninho, Vinícius Júnior, que realmente fez uma bela partidaça, e o Brasil vencendo aí, né, se safrando, porque o Brasil estava aí numa situação complicada na Copa América, e essa vitória foi muito importante diante do Paraguai. Então tá aí, Zico elogiando, né, exaltando bastante Vinícius Júnior, merecidamente. O Flamengo e Gabigol, situação de Flamengo e Gabigol é delicada nesse momento, ainda não tem uma definição mais, tá mais para lá do que para cá, para Gabigol deixar o Flamengo, essa é a realidade. O empresário de Gabigol, ele concedeu uma entrevista à Sport TV, voltou a falar novamente sobre a situação de clubes que pode voltar à tona por Gabriel Barbosa, em caso do Palmeiras, e a presidente do Palmeiras respondeu às falas do empresário de Gabigol. Leila Pereira, presidente do Palmeiras, comentou sobre a declaração de Júnior Pedroso, empresário de Gabigol, abre aspas. O Palmeiras sempre está atento no mercado, porém, nunca falamos em nome por uma estratégia, por uma questão de estratégia, de sair, né, a Leila Pereira, presidente do Palmeiras. Vai lembrar que Júnior Pedroso, empresário de Gabigol, falou no Sport TV sobre conversas e abordagens feitas pelo clube paulista no passado e que podem retornar aí em caso de um futuro próximo, situação do interesse do Palmeiras no Gabigol. A gente sabe que o Palmeiras tem interesse no Gabigol, sim, com certeza, né? Mas por enquanto não foi se falado abertamente do lado do Palmeiras. O que se noticia na imprensa paulista é que o Palmeiras pode apresentar uma proposta assim oficial para tirar Gabigol já agora nessa janela de transferência. Então vamos ver o que deve acontecer. Mas se falando sobre Gabigol do lado do Flamengo, é o seguinte: o Flamengo quase fechou aí uma renovação astronômica, posso falar assim, com Gabriel Barbosa, com valores astronômicos. Quase que ele renova com valores astronômicos. De acordo com o GE, em outubro do ano passado, Gabigol e Flamengo tinham um acordo com a reajuste salarial de 50% e que quase 50 milhões de reais em luvas. O atacante esperava, olha só, 50 milhões de reais em luvas, astronômica mesmo. O atacante esperava uma renovação por 5 anos, com um plano de aposentadoria no clube. Caso a renovação saísse nesses moldes, o Flamengo teria um gasto nada mais nada menos entre 3 e 3 milhões e meio de reais por mês, diluindo os valores nos anos esperados por Gabigol na extensão de contrato, ou seja, seria uma renovação totalmente astronômica. Gabriel Barbosa, se tivesse realmente fechado totalmente esse acordo entre Gabigol e Flamengo, que ficou selado verbalmente, mas não foi sacramentado, né? Ficou selado verbalmente, mas não foi sacramentado lá em outubro de 2023. Agora, Gabigol é muito próximo de deixar o Flamengo. Gostaria de saber de você, torcedor rubro-negro, o que você faria hoje, você sendo a diretoria do Flamengo? Renovaria, liberaria o Gabigol, deixaria o contrato do Gabigol se encerrar no final do ano? Fique à vontade, deixa aqui nos comentários a sua opinião. É claro que eu vou seguir focado com tudo, sempre ligadaço com essas e outras informações do nosso mais amado e mais querido Brasil, o nosso clube de regatas do Flamengo. De agora foi isso, até mais, saudações rubro-negras.